E algumas cidades de Minas Gerais registraram quase 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Na região norte, o estado do Pará também teve muita chuva de ontem para hoje. E quem traz as atualizações para a gente aqui é o Arthur Miller, que já está no estúdio. Essa chuvarada tende a continuar nos próximos dias, Arthur, sim ou não? Bem-vindo. Sim, Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado de Companhia. A gente vai alertar aqui, principalmente que essa chuva vai continuar firme no Sudeste nas próximas semanas e também atualizando a questão da Laninha. Aqui no telão, a gente vai ver aqui o boletim que saiu agora há pouco, a NOAA renovou a sua projeção, diminuindo a projeção dessa Laninha retornar. Então, temos que para o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, aí agora ficou na casa dos 71%. Então, o que a gente vê com essa situação? Que praticamente, se ela de fato se formar, ela vai começar, e claro, influenciar a atmosfera a ponto de trazer mais chuva para o Mato Piba e também diminuir a chuva na região sul, somente lá a partir de fevereiro. Então, até lá, a tendência é que a gente ainda se encontre numa situação de neutralidade. Lembrando que a gente já vem alertando, ainda é uma projeção e cada vez mais aquela barrinha vermelha, que significa a probabilidade do El Niño voltar, vai ganhando força para o final do ano que vem. Então, a gente vai monitorando essa situação. Então, de fato, o impacto que o produtor pode ter é somente lá na época da colheita, porque se essa laninha entra em fevereiro, pode ajudar a trazer mais chuva para o Sudeste e Centro-Oeste e aí, claro, prejudicar aí a colheita da safra 24-25. Na próxima tela, a gente vai ver a condição atual. Isso é do dia 10 de dezembro, a anomalia de temperatura de superfície no oceano, que a gente vê aqui a anomalia negativa, que é o que configura a Laninha, então ela tem que persistir, ela tem que se intensificar e persistir mais 3 meses, para aí sim a gente ter o acoplamento oceano-atmosfera e mostrar que no restante do globo a gente ainda está com aquele problema das águas aquecidas que vem aí modificando o clima no mundo inteiro, apesar que pelo menos agora, daqui para frente, a gente vê uma boa expectativa para a safra 24-25, ao menos aqui no Brasil. Ontem o Miguel Daúde, na extensão do Rural Notícias, que eu estava lá ontem, ele estava bem preocupado, viu, Arthur? É justamente com aquele risco de voltar um El Niño lá para o fim, que você mostrou no gráfico anterior. Ele falou, como é que vai ficar para o produtor rural com essa condição, E aí eu falei para ele, ô Daúde, se você quer saber, vai participar de uma live conosco de quinta-feira. Já convidei, viu, Arthur, para a gente poder explicar para ele e também para todos os telespectadores. Agora, voltando para a chuva, que foi a nossa das últimas 24 horas, que teve essa chuva forte de Minas, também parte do Pará. Essa de Minas é o sistema que passou pelo sul, que avançou por lá, ou tem outra instabilidade que se uniu a essa frente fria? O que está acontecendo no satélite? Então, o que aconteceu foi aquela frente fria estacionária, e que deve chegar mais chuva nesse final de semana. Eu vou pedir aqui para colocar a outra imagem para a gente entender o que vai acontecer a partir de amanhã. A gente tem, já falou outras vezes aqui do efeito Fujiwara, que é quando a gente tem 2 sistemas de baixa pressão associados ou 2 furacões ou 2 ciclones e eles se juntam, porque agora no sul não vai ser um ciclone, vai ser 2. E aí mudou toda a previsão do tempo, porque o que acontece? Isso vai ter um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a gente vai ter um ciclone mais próximo lá no Rio Grande do Sul, Então, eu pedi para colocar novamente aqui as imagens de satélite, que esse efeito é quando esses 2 sistemas se unem. Aí, ou eles se destroem, ou ele se amplifica, e nesse caso ele vai se amplificar. Então, aquele ciclone que vai se formar aqui no Rio Grande do Sul a partir de um cavado de amanhã, ele vai influenciar muito o tempo no sul do Rio Grande do Sul. Aí é granizo, rajada de vento passando de 100 km por hora. Já na sexta-noite ele vai perder intensidade, porque vai ter outro ciclone se formando aqui próximo a Santa Catarina, para o Paraná, e aí ele vai engolir esse sistema, o que vai ajudar a não ter chuva volumosa na região sul, o que é uma ótima notícia, principalmente para o Paraná e Santa Catarina, porque a gente estaria falando novamente de 200 milímetros de chuva em um curto período de tempo, ia causar muito estrago. No geral, a tendência fica de tempo severo para a região sul. Agora, pelo fato do sistema ganhar força e trazer uma frente fria mais intensa, ele leva a tempo severo para o centro-oeste e sudeste do país no final de semana. Então, no sul, a tendência é que hoje não tenha tantos temporais, amanhã temporais principalmente no Rio Grande do Sul, e a tendência é que isso se mantenha também no sábado. Então, risco de tempo severo no centro-sul do Rio Grande do Sul. E a chuva mais volumosa fica somente no extremo sudeste do sudeste do Rio Grande do Sul, com 100 milímetros em 48 horas e pode trazer problemas, mas no geral a chuva volumosa não se espalha pela região sul.
Quando a gente olha para as demais áreas, então essa chuva aí que vem causando muita chuva em Minas e também deve cessar, porque a partir de sexta-noite, uma frente fria intensa vai influenciar todo o tempo no Brasil Central. E aí, não só é a questão da chuva, mas é tempo severo. Então, rajada de vento que pode chegar a 100 km por hora, queda de granizo no oeste de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, centro-sul de Minas, centro-sul de Goiás, Rio de Janeiro e Espírito Santo no final de semana, apesar que a mancha do mapa não mostra, mas a tendência é do final de semana de tempo severo sim na região. E o VECAM ainda continua atuando lá no Matopiba, temporais também tanto no Maranhão quanto no Piauí. Então hoje o tempo fica ensolarado na região sul, temporais vão ganhando força na região norte, chuva volumosa em Belém deve dar uma cessada, né? A gente avisou que essa chuva subia para o centro-norte do Pará, máximas que ficam na casa de 32, 33 graus. E em 5 dias a gente percebe, né, essa chuva se distribuindo, ou seja, muito bom volume de chuva para os produtores, mas eu quero chamar a atenção, Priscila, porque a gente falou dessa chuva volumosa em Minas e quando a gente olha para o sudeste, próximos 5 dias, 80, 50 milímetros no centro-sul de Minas Gerais. Semana que vem essa chuva continua, aí é mais 70, 80 milímetros, ou seja, o solo vai ficar saturado, excesso de umidade e a gente entra a semana do Natal com mais 150 milímetros de chuva, ou seja, é uma tendência muito chuvosa que vai prejudicar os trabalhos em campo. A tendência não é para haver nenhum tipo de enchente, mas claro, regiões aí de encostas, muita atenção, né, para alagamentos e deslizamentos de terra, porque é muita chuva para 15 dias. Tá certo, Arthur. Obrigada, então, pelas atualizações. Amanhã a gente tem mais previsão do tempo, mas hoje temos live coladinha com o Mercado e Companhia. Então, você envie sua pergunta, que nós vamos responder ali pelo YouTube do Canal Rural. Então, participe, envie seu comentário. Nós vamos estar lá coladinho do Mercado e Companhia por 1 hora para atender a sua solicitação. Obrigada. Até daqui a pouco então, Priscila, e espero você lá na live.